Opa! Se você chegou até aqui é porque você aceitou esse presente. Espero que você goste desse módulo extra de facilitação efetiva. Aqui, não espere um módulo muito grande. Realmente, o objetivo é trazer alguns insights que me ajudaram muito em facilitação, sabe? É, Ao longo do tempo, eu tenho percebido que cada vez mais o facilitador tem um objetivo diferente, muito diferente do que tinha antes. O conhecimento, muitas vezes, está distribuído dentro da equipe e não com você. E saber dosar as coisas para ter uma boa facilitação, saber balancear, calibrar nossas habilidades na hora de facilitar, significa muitas vezes tirar uma solução excelente que estava ali dentro da equipe o tempo todo, mas se a gente não tiver essa clareza, a gente pode influenciar tanto que a solução fica lá quietinha e ela não emerge. Como fazer soluções emergir a partir do comportamento, a partir de calibrar algumas coisas importantes na facilitação. É isso que a gente vai falar. Espero que seja tão útil para vocês quanto foi para mim. O nosso módulo extra, então, do curso é o módulo de facilitação. E para poder falar de facilitação, eu trouxe umas ferramentas que muitas vezes não tem nada a ver com isso diretamente, mas me pareceram tão ricas que eu consegui estabelecer uma conexão que fez absolutamente todo sentido. Não são muito comuns de serem vistos aqui, mas acho que vocês vão gostar e talvez para algumas pessoas seja novidade. Eu vou trazer duas coisas importantes para a gente conectar com a facilitação. O que eu chamo de janela do conhecimento e a janela de Johari. Vamos falar delas daqui a pouquinho. Primeiro, só fazendo um ajuste conceitual, qual é a diferença entre facilitar e ensinar? A facilitação, ela parte de uma premissa diferente do ensino. Dá uma olhadinha aqui nesse desenho, a diferença entre ambas. A facilitação parte da premissa que o conhecimento está distribuído e que o seu papel não é passar o conhecimento para as pessoas. O seu papel é extrair o conhecimento das pessoas, conectando com outros conhecimentos. Olha as setinhas de ida e volta. O teu papel aqui não é jogar o conhecimento de você para eles. Você não tem conhecimento em relação a eles. O teu conhecimento só soma. Ele não é diferencial, entende? O conhecimento está na rede. Então, conexões, a rede é mais importante do que qualquer coisa. Para uma boa facilitação, eu preciso manter uma boa rede, uma rede funcionando, conectar as pessoas, tanto em relação à comunicação, quanto em relação à forma de interagir, a proximidade, a energia da facilitação. Tudo isso faz toda a diferença para obter isso aqui, ó, uma rede. Já no ensino, eu tenho uma abordagem diferente. O que se espera de um professor é diferente do que se espera de um facilitador ou facilitadora. Aqui eu tenho alguém que transmite unilateralmente o conhecimento. Então, quando se vai numa escola, por exemplo, o que se busca é isso, que a pessoa que está ali na frente transmita o conhecimento dela para as outras pessoas. A facilitação não trabalha com esse modelo, ela trabalha com um modelo em rede. Isso é muito importante, porque já começa a deixar claro o que não fazer. Para uma facilitação efetiva, eu preciso ter algumas coisas funcionando. Diferentemente de uma aula, uma boa facilitação requer que você tenha um determinado equilíbrio entre o resultado daquela oficina, o que é que se espera com aquela oficina, qual é o resultado que nós queremos, por que estamos fazendo isso. Se for, por exemplo, uma oficina de ideação, estou criando uma ideia que eu vou implementar usando o Lean Startup. O resultado daquilo ali é uma ou mais ideias. Está claro que a gente tem que ter ali. Qual o formato? Vem num Canvas? Vem num protótipo? Vem num PowerPoint? Como é o formato? Então eu tenho clareza do resultado que eu espero dessas ideias. Além disso, eu tenho que ter clareza do processo que eu vou seguir para poder gerar essas ideias. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com ideação, pode ser que uma das coisas que eu queira utilizar seja o design sprint, design thinking, ou vários outros métodos de ideação. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando com design sprint. Se eu tenho um processo, eu preciso seguir esse processo, porque não seguir o processo vai me colocar num ambiente totalmente descontrolado e aleatório. Eu não tenho mais como assegurar os resultados de uma facilitação
se eu não tiver clareza e for fiel ao processo. Então, é muito importante ter clareza do que você tem que entregar e de como você vai entregar aquilo. Se os resultados são o meu porquê, o que eu vou entregar e por que eu preciso entregar aquilo, o meu processo me diz o como. Então, para a gente não esquecer essas diferenças, aqui eu tenho o que eu preciso entregar e por que eu preciso entregar. E aqui eu tenho, do lado do processo, como será entregue. Mas o como não está só relacionado ao processo. O como também está relacionado ao relacionamento. Uma boa facilitação também tem que prezar por um bom relacionamento. Afinal, se as pessoas não estiverem conectadas com um bom relacionamento, elas não estarão conectadas com mais nada. Se eu não conseguir estabelecer um bom clima entre as pessoas que participam da oficina e eu e todos nós juntos, não adianta ter um bom processo e clareza do resultado. A falta do relacionamento não vai gerar engajamento e não vai gerar interação naquela rede para que ela possa fazer emergir soluções. O relacionamento também significa criar um ambiente seguro para que as pessoas possam contribuir. Se eu estou falando de ideação e criatividade, criatividade significa não filtrar as nossas ideias, não é verdade? Eu preciso ter condições de dizer o que eu penso, mesmo que aquilo possa ser ruim, mesmo que aquilo possa não ser legal, possa soar estranho, possa ser algo que ninguém nunca pensou e que não funcione, né? O medo de falar algo errado não pode estar presente, porque se ele estiver presente, só vai sair mais do mesmo. E se é mais do mesmo, é commodity e não é lean startup, não é startup, não é inovação, né? Então, para não sair mais do mesmo, eu preciso criar um ambiente seguro para que as pessoas tenham total conforto em dizer o que pensam, ainda que não seja algo que vai ser aproveitado. E por isso ter respeito pelas opiniões, ter espaço, abertura, não julgar, isso muitas vezes, para uma facilitação, é necessário a gente colocar como premissa, como base, como acordos para começar o dia. Se eu não balancear resultado, processo e relacionamento, eu não terei uma facilitação efetiva. Uma facilitação efetiva, ela é o conjunto de resultado, processo e relacionamento trabalhando juntos. E como funciona um facilitador ou facilitadora? Nós, a pessoa que está ali conduzindo esse processo. Todos nós temos as nossas características pessoais, nossa forma de ser, nossa personalidade, muitas vezes, né? E nós temos, naturalmente, imagina que aqui é o nosso painel ali. Cada um de nós nasce com essas características aqui, e ao longo da vida a gente vai indo mais para um lado ou mais para o outro lado. Deixa eu colocar uma setinha dupla aqui. Ó. Imagina que ao longo da nossa vida a gente vai se calibrando, vai ajustando esse painel. Alguns eventos te ajudam a ir mais para um lado, outros eventos te ajudam a ir mais por outro, mas de alguma forma todos nós estamos com o nosso ponteirinho mais para um lado ou mais para o outro aqui. E claro que não podemos rotular que alguém é assim ou é assado. Ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente vai mudando, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro. E o primeiro aqui é, temos um perfil mais convergente ou mais divergente? Então, esse painel mostra como você é, e vamos pensar que esse vermelhinho é como você é. No entanto, para poder fazer uma facilitação, algumas vezes, a maneira como você é naturalmente vai precisar ser ajustada. Porque se você for de um perfil muito convergente, pode ser que para gerar ideias, você precise, em algum momento, conduzir o grupo para atividades de divergir. Então, você vai precisar calibrar um pouco o seu perfil para, naquela oficina, vir para cá. Você, se não fizer isso, corre o risco de não conseguir obter o resultado ou não conseguir executar determinado processo. Então, qual é o nível de adaptação
de ajuste entre o seu perfil natural, ou a maneira como você normalmente costuma trabalhar e fazer facilitações, e o perfil que você precisa ter para fazer uma boa facilitação nesse caso. Essa distância aqui é o teu ajuste. E claro que algumas pessoas conseguem ajustar mais do que as outras. Pode ser que para você, algumas oficinas que vão exigir esse nível de ajuste, daqui para cá, seja demais para você. Vou melhorar esse traço que ficou terrível aqui. Pode parecer que para uma oficina que requeira esse ajuste daqui para cá, seja demais para você. E você olhe para isso e fale, não consigo trabalhar com esse tipo de ajuste. Quer dizer, eu não consigo facilitar essa oficina. Então, é muito importante você ter clareza de qual é o teu perfil, se você é um facilitador ou facilitadora, que prefere convergir, que busca naturalmente... Como é que você responde essa pergunta? Naturalmente, no meio de uma oficina, você vai buscar que as pessoas converjam ou que elas diverjam em relação a determinado assunto? Isso é importante, porque isso mostra o seu perfil. E se você costuma trabalhar de forma convergente, pode ser que uma oficina requeira um pouco mais de divergência. E aí você consegue se adaptar para isso? Se sim, ótimo. Se não, olha, não consigo, vai custar mais caro do que eu estou disposto a pagar em relação à minha forma de ser. Aí vem uma outra decisão. Vou buscar me desenvolver para poder aumentar esse nível de tolerância, esse nível de ajuste. Ah, poxa vida, agora eu só consigo me ajustar até aqui, vou fazer um outro curso para poder ganhar e conseguir me ajustar até aqui, aprender melhor a lidar com isso. Pode ser. Outra coisa importante é quem é você na facilitação. Você foi contratado ou contratada por ser especialista no processo? Falamos como exemplo Design Sprint. Você foi contratado para lá para ser especialista nisso ou no próprio assunto que está sendo tratado na facilitação? Imagina que a gente está criando ideias, por exemplo, de produtos de educação. EdTech, vou colocar aqui. Você foi selecionado para esse processo porque você é bom ou boa em Design Sprint ou porque é uma referência em educação? É importante você saber, porque isso vai calibrar o que é que esperam de você na oficina. Às vezes me chamam para uma oficina de facilitar, por exemplo, o levantamento de algumas ideias de inovação. Se eu for para lá para aplicar um método e não der a minha contribuição no próprio processo, as pessoas podem ficar frustradas. Falar, poxa vida, eu chamei aqui o Gino porque é um especialista também em inovação e ele não opinou em absolutamente nada. Então, o que você tem que ter de clareza é por que você está naquela oficina. Se você domina mais o assunto ou mais o processo. E também nivelar expectativas, porque há momentos que, mesmo sendo especialista no processo, você tem que tomar muito cuidado, porque você não foi chamado para lá por conta disso. E se você começar a dar muito pitaco na oficina, você corre o risco de entrar no modo professor e sair do modo facilitadora. Não é onde você quer estar. Cuidado com o teu perfil, o teu nível de conhecimento do assunto e com aquilo que é esperado de você. Porque há oficinas que, mesmo você sendo especialista nos dois, você não vai poder opinar sob pena de influenciar demais, trazer muito viés para a oficina. Terceira característica. Você costuma ser mais passo atrás ou duro na queda? No momento de conflito, se alguém se opõe a uma opinião sua, se alguém vai lá e te desafia na oficina, não é assim não, eu já pesquisei e não é assim. O que é que você faz? Você costuma, não, tudo bem, pode ser que seja de outra forma mesmo, eu preciso entender um pouco melhor sobre isso, ou você vai, não é assim mesmo, estou falando que é assim mesmo, não tem isso aí não. Onde que você costuma se posicionar mais? E agora a segunda pergunta. Onde você deve se posicionar? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ser duro na queda representa, muitas vezes, ter que contrariar a opinião ou a vontade de um grupo. E quando uma facilitação requer uma abordagem do tipo duro na queda? Por exemplo, quando você está facilitando algo e espera-se de você um suporte
metodológico. O duro na queda para método, na minha visão, é bastante importante. Vamos supor que você já facilitando ali uma oficina de design sprint e tenha sido contratado para poder fazer durante 5 dias, que é o que o método, o processo design sprint te pede. E aí, na hora do contrato, alguém vira para você e fala, bom, são 5 dias, né? Tá bom, contratado. Na execução, começa a haver um problema ali e alguém vira para você e fala, eu não vou poder ficar 5 dias. Podemos todos terminar isso no 4º dia? Vamos fazer uma votação para saber quem topa e quem não topa? Esse é um dos momentos que muitas vezes espera-se de você ser duro na queda. Porque, do contrário, não ser duro na queda nesse momento pode representar você ter que abrir mão do método. E, ao abrir mão do método, você pode levar a tua oficina para algo totalmente aleatório. Então, quando se fala de método, quando se fala de processo sendo seguido para aquela oficina, eu entendo a importância de sermos, muitas vezes, duros na queda. Falando de ágil, por exemplo, uma das coisas que se fala muito é será que a reunião de 15 minutos pode durar meia hora? Se você quiser seguir um método, é muito importante que você não abra mão do time box. O time box é uma restrição importante. O time box, muitas vezes, é a hora de você ser duro ou dura na queda. Por outro lado, quando você... Vamos supor que o método não determina tanto que seja uma ideia ou 3 ideias. Não tem importância. E vem alguém e fala, posso fazer uma? Posso fazer 3? Posso fazer 4? Há algum problema em ser 4? O método fala de 1 a 3, mas não determina que seja 1 ou 3. Não vejo problema em 4. Esse talvez seja um momento para você dar um passo atrás e falar, tudo bem, pode ser. Podemos estender mais o tempo? Pode ser que naquela atividade o time box não seja importante. Então, avaliar o que é que você tem que ser duro na queda e o que é que você pode ser passo atrás. Mas lembrando que você já tem uma característica natural, como você está hoje. E algumas pessoas normalmente são mais duras na queda sempre. Se eu for desafiado na oficina, a resposta é não. E isso, às vezes, pode comprometer o resultado, o processo ou o relacionamento. Todas essas características, esses sliders aqui, essas ferramentas de calibragem que a gente está vendo agora, elas, se não forem bem aplicadas, podem comprometer o resultado, o processo ou o relacionamento. Algumas, na maior parte das vezes, vão comprometer o relacionamento. E falando em relacionamento, uma das ferramentas que eu gosto muito é a janela de Johari. A janela de Johari, ela é importante durante uma oficina para você tentar entender como está indo e como pode vir a ser o seu relacionamento com aquelas pessoas. A janela de Johari é muito utilizada na psicologia, bastante famosa para os psicólogos e psicólogas que estejam por aí fazendo curso com a gente, devem conhecer, porque ela divide a nossa visão, como eu me enxergo e como os outros me enxergam. Isso é muito legal. Imagina que você, facilitador ou facilitadora, está lá com um grupo que você vai facilitar, ou que até mesmo você já tem experiência facilitando, pessoas que você já conhece. Então, olha só como é que a janela de Johari funciona. Aqui, no que seria o eixo Y, eu tenho os outros. Aqui embaixo, eu tenho aquilo que os outros reconhecem em mim, e aqui em cima, aquilo que os outros não reconhecem, eles desconhecem, eles não sabem sobre mim. Lá embaixo, no que seria nosso eixo X, eu tenho eu. O que eu reconheço em mim e o que eu desconheço em mim. Características da minha personalidade. Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre as suas características, né? Como é que você está em relação a ser convergente, divergente, processo ou assunto, passo atrás ou duro na queda, estruturado ou desestruturado, esse finalzinho aqui, acho até bom ter voltado que eu tinha passei por ele sem falar. Você costuma organizar melhor as suas ideias de modo estruturado. Eu organizo absolutamente tudo
gosto de ter os textos todos escritos, o tempo que eu vou falar cada uma das coisas, o que é que não pode deixar ali faltar. Eu gosto de ter todo o roteiro do meu workshop prontinho. Ou não, eu gosto de trabalhar na verdadeira bagunça, eu gosto de improvisar. Eu gosto de chegar lá e fazer na hora. E eu nunca levo nenhum controle. Cuidado, porque algumas vezes o processo requer isso. Outra coisa, muitas vezes o resultado que você tem que dar naquela oficina requer uma estruturação. Tem que entregar um relatório no final. E se você não for estruturado para aquela oficina, você pode comprometer o produto. Então, foi bom ter voltado, que eu acabei puxando esse que tinha ficado para trás. Mas vamos voltar para a janela de Johari. Então, esses pontos aqui em relação a você, ser mais ou menos estruturado, mais ou menos especialista, mais ou menos passo atrás, mais ou menos convergente, isso aqui forma uma característica sua, né? Enquanto facilitador ou facilitadora. Mas o que é que disso você enxerga em você e o que é disso que você não enxerga em você e os outros enxergam em você? Essa é a pegada que eu gosto tanto de falar da janela de Johari. Então, olha só. Vamos supor, vamos falar do estruturado e desestruturado. Vamos supor que eu seja uma pessoa muito estruturada. Eu preciso de roteiro para todos os passos do workshop. E eu reconheço isso em mim. Mas aquele grupo não reconhece e eu não gosto muito de mostrar essa minha característica. Eu tenho um pouco de vergonha, o pessoal me chama muito de Caxias. Então, eu costumo esconder essa característica. Então, é uma característica que eu reconheço em mim, mas eu procuro esconder dos outros. Ou eles não conhecem porque não me conhecem ainda, ou porque me conhecem e eu realmente escondo. Então, isso é o que nós chamamos de área secreta. Eu escondo esse jogo. Eu não mostro para as pessoas isso sobre mim. Por outro lado, falando de especialista, né? Vamos supor que eu seja especialista em inovação. Eu sei que eu sou e também sou reconhecido pelos outros por ser especialista nisso. Então, essa característica minha de especialista, ela está na minha área aberta. É aquilo que eu reconheço sobre mim e os outros também reconhecem sobre mim. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque se me chamam por conta disso e eu não dou conta do recado, não faço, as pessoas falam, peraí, mas você é conhecido por ser assim. Aqui é aquilo que está aberto. Aquilo é meu diário aberto e não meu diário secreto. Aqui eu tenho uma outra situação. Vamos pensar na questão de ser estruturado ou desestruturado também. Vamos pensar, eu sou desestruturado. Eu acabo esquecendo de fazer relatório, eu acabo esquecendo de fazer timesheet das coisas. Chega lá na hora, eu me bagunço no tempo. Sempre que é para acabar o workshop, às 18 horas, eu acabo às 20. Mas eu não reconheço esse problema. Para mim é normal. Mas os outros reconhecem e comentam isso. Poxa, eu não quero ter uma facilitação com o Gino, porque o negócio é muito desestruturado, é muito bagunçado, eu não gosto disso. Mas ninguém me fala ou eu mesmo me recuso a enxergar. Essa é a famosa área desconhecida. Vamos pegar um exemplo aqui da Vamos pegar um exemplo aqui do passo atrás ou duro na queda. Então vamos supor que eu seja alguém duro na queda. Sempre que alguém me desafia na oficina, eu vou lá e pumba, é do meu jeito, não é assim, fica quieto, deixa que eu falo, eu que sei, eu que falo. Mas eu não percebo isso em mim. Eu não percebo.
e os outros nem me falam, ou me falam e eu ignoro. Não, eu não sou assim, não. Eu escuto todo mundo, sou um facilitador aberto pra caramba à opinião dos outros. Eu não reconheço esse problema em mim, mas os outros sim. Não só reconhecem, como comentam. Poxa, é difícil ter facilitação com o Gino, porque ele é muito duro na queda. Não aceita crítica, não aceita feedback, não aceita intervenções. Essa é a famosa área cega. É a área da minha personalidade, que eu tenho uma característica que para os outros é totalmente óbvia e visível, e para mim eu não conheço. Eu não conheço ou não quero conhecer também. É a minha área cega. Vamos falar agora sobre uma quarta área da janela de Johari. Essa quarta área, ela é uma área interessante porque é a área em que há coisas sobre mim que eu não conheço e também os outros não conhecem. São características da minha personalidade que ou aparecem muito raramente ou nunca apareceram ainda. E que em algum momento podem emergir. E quando emergem, podem ser um problema. Porque pode ser a hora que a pessoa perde a estribeira, pode ser a hora que a pessoa abandona tudo, pode ser a hora que a pessoa acaba sendo mais grossa, errando a mão com alguém. É a área da minha personalidade que é desconhecida para mim e desconhecida para os outros. É justamente a área superior, a área desconhecida da janela de Johari. Então, o que eu trouxe a janela de Johari para cá? É importante nós tentarmos entender os nossos limites dessas áreas. Porque essa área desconhecida, o ideal realmente é tentar explorar isso, tentar diminuir essa área. E como é que eu diminuo essa área? Aumentando o meu autoconhecimento, conhecendo mais sobre mim mesmo. Ou por meio de leituras, meditação, cursos, o que você preferir. Terapia, tem várias formas. E também aumentar a minha exposição, para que as pessoas possam conhecer mais sobre mim também. Criar ambientes seguros, frequentar ambientes seguros, para que eu possa me expor mais. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça, eu gosto muito de dar esse exemplo, é de um grupo chamado Toastmasters, que eu frequento aqui em Brasília, que é um grupo, Toastmasters é uma instituição secular ali, e que é um grupo para oratória, comunicação e liderança. E o objetivo desse grupo é formar um ambiente seguro para que eu possa palestrar para essas pessoas o tempo todo e tomar feedback delas de o que está indo bem, de o que não está indo legal, como melhorar, como não melhorar. Aumentar a minha exposição em um ambiente seguro. Ao aumentar a minha exposição e ao aumentar o meu autoconhecimento, eu diminuo a minha área desconhecida. E também diminuo minha área cega de alguma forma. E com isso eu diminuo a chance de ter algo numa facilitação que, por exemplo, venha destruir ou comprometer um relacionamento. Né? Que é justamente a parte da relação interpessoal, da disposição, muitas vezes, numa sala, no meio de várias pessoas, a uma situação desagradável, não é verdade? Diminuindo a minha área desconhecida, reduzindo a minha área cega, eu diminuo as chances de passar por uma situação dessa. Vamos avançar agora para uma variação aqui da janela de Johari, que eu chamo de janela do conhecimento. Eu não conheço quem foi a pessoa que escreveu esse conceito, mas eu acho ele incrível. Uma pena não poder atribuir o nome do autor ou da autora, porque eu realmente não conheço, mas é incrível. É a janela de Johari aplicada a workshops, a facilitação. Olha que legal isso aqui. Como é que funciona? Onde eu tinha os outros, eu tenho o cliente. Onde tinha eu tenho o facilitador. Então, sou eu, aqui são os outros. Em relação àquela facilitação, aquele trabalho que você foi contratado ou contratada, há coisas que o cliente conhece e que você conhece. Há coisas que o cliente conhece e que você não conhece. Há oficinas que o cliente desconhece o resultado e você conhece como chegar lá. E há oficinas em que tanto você quanto o cliente desconhecem o produto ou o processo que vai ser executado ali, ou o que é que a gente vai criar.
há os 4 quadrantes da mesma forma. E o bacana aqui é o que fazer em cada um deles. Então, ao ser convidado, contratada para uma facilitação, vamos supor que eu esteja num domínio em que o cliente conheça do negócio dele e eu não conheça. Esse é o domínio do entender. O domínio em que o cliente conhece e eu não conheço. Nesse tipo de ambiente, a minha intenção enquanto facilitador é aprender mais e entender sobre aquele negócio. Para poder contribuir. Querer chegar contribuindo numa área dessa é um risco enorme, porque você não tem o conhecimento mínimo necessário para discutir. Aquela pessoa conhece muito mais do negócio do que você. Esse é um excelente ambiente para você tomar cuidado, para caso estamos contratando você não só pelo método, mas também pelo negócio. Eu não conheço esse negócio. Eu preciso de um tempo para poder conhecer sobre ele, ou eu não tenho condições de conduzir nesse tipo de formato, porque é algo que o cliente conhece muito mais do que você e espera que você contribua ainda. Não sou a pessoa ideal para esse trabalho, é melhor contratar uma facilitadora ou facilitador que conheça também do negócio. Ou então, conhecer do negócio previamente para ir para lá com um pouco mais de bagagem e não passar aperto na hora de fazer a oficina. Muito cuidado nesse quadrante, no quadrante em que você desconhece e o cliente conhece. Por outro lado, eu tenho aqui onde nem o cliente e nem você conhece. E é aí que cabe uma boa ideação. É quando vamos resolver um problema totalmente novo. Lembra do Lean Startup? Aqui é o lugar de uma startup. Vou facilitar um modelo de negócio novo para uma startup. Para resolver um problema que nem eles sabem direito como resolver, e eu muito menos. Então aqui, a função do facilitador ou facilitadora é muito mais de gerar ideias, de facilitar para que emerjam boas ideias, do que de fato tentar impor. Aqui, o legal é divergir para depois convergir. Aqui o legal é buscar um bom processo para gerar ideias. É um lugar onde ninguém ali conhece do negócio. Precisamos fazer as ideias emergirem. O lugar em que o cliente e o facilitador não conhecem. Eu tenho aqui um outro ponto, outro passo, que é o passo em que você conhece o negócio e o cliente não conhece tanto quanto você. Vamos supor que você, especialista em inovação, foi chamado para poder fazer uma facilitação. E aquele cliente vai facilitar, por exemplo, um portfólio de projetos de inovação ou a criação de um hackathon naquela empresa. E você é especialista em criação de hackathons. Simplesmente entrar na oficina como facilitador, só cuidando do processo, só cuidando do método, pode ser extremamente frustrante para o seu cliente. Porque ele te chamou ali não só pelo seu conhecimento com o processo, mas pelo seu conhecimento com o negócio também. Então é importante alinhar as expectativas, porque se você está num ambiente em que você é reconhecido pelo domínio daquele negócio e também pelo processo, pode ser que o cliente espere de você mais do que apenas só a facilitação, mas também o seu conhecimento sobre aquilo, sobre a tecnologia, sobre o mercado, sobre o processo sendo executado ali. Por outro lado, eu tenho o último ambiente, que é um ambiente que tanto você quanto o cliente ou as pessoas que estão ali sendo facilitadas conhecem daquilo. E normalmente é algo que se chega ao final de uma oficina. É quando nós todos temos um bom conhecimento sobre aquilo, seja no nível de negócio, ou no nível de produto, no nível de ideia, no nível de projeto. Pode ser que já entremos numa oficina com esse tipo de cenário, mas não é muito comum. Uma oficina de facilitação normalmente vem num contexto diferente. No contexto que alguém precisa adquirir algum tipo de conhecimento extra sobre algo, né? Normalmente, no final de uma oficina, é isso que nós buscamos, que haja convergência, que todos saiamos de lá com a certeza de que o conhecimento está num bom nível, talvez num nível homogêneo, talvez num nível equivalente, e aí sim vamos convergir. Estamos convergindo em relação ao processo, em relação ao resultado, em relação ao que obtivemos a partir da oficina. A ideia aqui é nós mostrarmos, no momento de convergência, como conseguimos chegar lá. Mostrar a relação direta entre aquilo que foi planejado e aquilo que foi executado.
ao mostrarmos essa relação, planejamos isso e executamos isso, e isso é igual a isso, nós temos a convergência. E é para onde as oficinas devem migrar sempre em algum momento. Essa é um bom resumo sobre como eu entendo que uma facilitação pode acontecer e quais são os benefícios de conhecer o nosso comportamento, o nosso perfil, as expectativas de quem está com a gente em relação ao nosso serviço a ser entregue e também a nossa postura no momento de uma facilitação, né? Lembrando sempre que uma facilitação efetiva converge processo, resultado e relacionamento, e para eu poder convergir bem, principalmente o relacionamento, eu tenho que ter clareza de quem eu sou e de qual o tamanho da minha área cega e da minha área desconhecida. Por outro lado, para executar um bom processo, eu tenho que ter clareza do que se espera de mim, de qual é o processo a ser executado pelo cliente ou por mim para conseguir chegar no resultado. E também, sem ter clareza do que é necessário ser entregue, a frustração é praticamente certa. Ter clareza do que se espera ao final da oficina é fundamental para chegarmos num bom resultado e convergirmos entre o que foi planejado e o que foi executado. Espero que ao final desse curso de Lean Startup tenhamos convergido entre a sua expectativa sobre o conteúdo e aquilo que foi entregue. E estou aqui para receber, acima de tudo, o seu feedback. Obrigado pela presença, faça bom uso desse conceito, espero que possa servir, dê feedback para a gente. Um abraço. Valeu!